E sábado chovendo muito aqui em Niterói, muito provavelmente aí, onde você mora também. O tempo está totalmente louco. Quinta-feira chegou a fazer 40 graus aqui. Meu filho veio aqui e a gente foi andar, eram 11 horas. Cara, ela não estava fazendo 41 graus. Tivemos que ir para o sombra, andar na sombra e tal. Mas hoje está chovendo, está relativamente frio, está ventando. Mudança climática geral, que os mais céticos dizem que o homem, a forma de o homem moderno viver isso desde o começo da era industrial, com a invenção da máquina a vapor, não tem nada com isso, queimando combustível fóssil. Eles dizem que é só uma questão de ciclos naturais da Terra. Me engana que eu gosto, né? Vamos mudar de assunto, né? Que isso é outra história, que a gente está falando de política. E vou dar uma pergunta para vocês. Vocês já viram, sinceramente, na imprensa, noticiado, algum progressista, alguém de esquerda, que votou no Lula, ou que é declaradamente progressista de esquerda, envolvido em esquema de corrupção, envolvido em maracutaias, envolvido em situações suspeitas? Muito difícil. Se acontece, pode contar em 1000. É muito pouco realmente. Eu sou progressista, eu sou de esquerda, mas essa é uma realidade. Aí tu vai dizer aí, você que é apoiador do Bolsonaro e vota nele. Lá, o cara inventando fake news, eu já vi uma porção. Lula, por exemplo, roubou 500 bilhões da Petrobras. Roubou 500 bilhões. Você não sabe nem o que é 500 bilhões. Tu não tem noção do que é 500 bilhões. Tu sabe o que se fala. Além do mais, o cara foi inocentado em todos os processos. Aí, não foi inocentado não. Não foi não. O STF e a Justiça, e o que ela fez? Anulou os processos. Ué! Anular os processos significa que a pessoa não tem mais nenhum processo pesando sobre ela. Significa que ela é, para efeitos legais, para a sociedade e para ela mesma, inocente. Até porque nós somos inocentes, até que se prove o contrário. Mas na cabecinha dessas pessoas, inclusive de pessoas como Ciro Gomes, que viviam falando essa merda aí, se não foi inocentado de uma acusação falsa judicial, não está inocentado. Não é inocente. Ou seja, o processo foi anulado porque era uma fraude, mas a pessoa continua sendo culpada. Realmente é difícil, né? Mas, falando o contrário, essas pessoas todas que declararam o apoio ao Bolsonaro, a quantidade de gente que você vê envolvida em maracutaia é realmente alguma coisa inominável, ou pelo menos suspeito de maracutaia, tá? Nós estamos aqui no DCM, vocês estão vendo na tela ao lado aí, logo enquanto eu estou falando. É o essencial. A Polícia Federal realiza busca e apreensão de passaporte na casa de Ronaldinho Gaúcho, apoiador de Bolsonaro. Dá uma olhada na figura. Seu dinheiro rendendo até 2% ao dia. Que é isso? Que é isso? Isso é ciranda financeira, cara. Entendeu? Os bobos entram, os espertos que bolam a história ficam ricos e o otário no final perde tudo. O cara está cansado de acontecer. E aí é claro que o cara agora foi convocado para prestar depoimento justamente na CPI que está rolando sobre isso. O que ele fez? Ele não compareceu. Ele simplesmente não foi. É o que vocês estão vendo agora. A Polícia Federal realizou uma operação na sexta-feira, 25, ontem, na residência do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, localizada na Barra da Tijuca. Todos eles são milionários. O Ronaldinho precisa disso? Precisa de dinheiro. Você que ganha um salário mínimo, 2, 3, que ganha 10 mil, você se mete em ciranda financeira? Você se mete? Você bola ciranda financeira? Você participa disso? Duvido. A Polícia Federal realizou uma operação na sexta-feira na residência do jogador Ronaldinho Gaúcho, localizado na Barra da Tijuca. Tinha que ser no Rio de Janeiro para cumprir uma determinação judicial de apreensão do passaporte do ex-atleta. Ronaldinho Gaúcho envolvido com isso, o Robinho, já condenado pela Itália por estupro, agora vai cumprir 9 anos de cadeia aqui no Brasil. Sabe, Neymar, histórias rumorosas sobre a questão de burla fiscal na Espanha, acredito que aqui mesmo no Brasil, são tudo assim. Né? A ação aconteceu após Ronaldinho faltar 2 vezes às audiências da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, das pirâmides financeiras, essas que prometem 2% ao dia, e os bobos caem.
que investiga sua suposta, claro, tem que ser suposta, porque tem que provar, participação em um esquema do tipo. No entanto, o craque não estava em casa e deve entregar seu passaporte na Polícia Federal e Justiça Federal. Diante das faltas do ex-jogador às convocações da CPI, a comissão havia solicitado à Justiça a condução coercitiva do Ronaldinho. Aí a Justiça, a CPI, ela pede à Justiça a condução coercitiva do Ronaldinho. Porque, como vocês leram, ele faltou 2 vezes à convocação. Como é que foi a condução coercitiva do Lula? Vocês lembram? Lá com o show da Rede Globo? Aquela palhaçada lá para destruir a imagem do Lula, prendê-lo e destruir também o PT? O Lula foi convocado ao menos uma vez pelo Sérgio Moro? Não. Fizeram aquela palhaçada, a polícia foi lá e prendeu ele. Já a condução coercitiva. Vocês entendem a diferença? Aqui é a lei sendo cumprida nesse governo. No entanto, o craque não estava em casa e deve entregar seu passaporte na PF na Justiça Federal. Então, pedir a condução coercitiva dele, assim como se o impedimento deixar o país até que prestasse depoimento. O pedido da Justiça Federal do Rio de Janeiro foi endereçado pelo presidente da CPI, Áureo Ribeiro, que também assina a petição. A apreensão do passaporte visa assegurar que o ex-jogador cumpra determinações judiciais e vá às audiências da CPI. O depoimento do Ronaldinho foi marcado para o dia 31 de agosto, às 10 horas. Já faltou 2 vezes, novamente mais uma. No entanto, seu advogado afirmou que ele não poderia comparecer novamente, ficou fugindo, alegando uma viagem programada para o dia 25. O que levou a CPI a solicitar também o impedimento de sua saída do Brasil. Você percebe? Sinceramente, você acha que o Ronaldinho precisa se meter nisso? Sabe, uma vez me disseram o seguinte: se você ganha R$1.000 e vive com a corda no pescoço, o que você quer fazer é chegar no final do mês. Você dá graças a Deus se chegar no final do mês no 0 a 0, sem pegar dinheiro emprestado para ninguém. Aí depois você faz um curso, estuda e passa a ganhar R$10.000. Com R$10.000 você respira, você já passa a viver relativamente bem, até porque nesse país se ganha mal pra caramba, não é? Afinal de contas, para se viver decentemente, o salário mínimo deveria ser em torno hoje de R$5.500, então é menos de 2 salários mínimos reais calculados pelo GES. O cara vive relativamente bem, tem uma casa alugada, pode comprar alguma coisa e tal. Depois, se ele ganhar R$100.000, ele já vai botar dinheiro para render. E quando ele começa a ver o dinheiro render, ele começa a ficar ganancioso. E se ele tem 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, mais ganancioso ainda, mais ele quer. É quando o Deus dinheiro passa a controlar a pessoa. Enquanto você não tem dinheiro, o Deus dinheiro não está te controlando. Mas quando você tem muito dinheiro, você quer cada vez mais. É o que acontece com essa gente, com esses bilionários todos, com esses deputados corruptos, com esses empresários corruptos, com toda essa gente. Eles querem mais. Não importa que preço, se isso vai destruir a vida de alguém para eles. Não estão nem aí, que se dane.